o que eles querem a gente sabe que não é isso, né? Eles não estão preocupados com a ofensa ou com as fake news, mesmo porque é uma coincidência muito grande, né? O fato de que só as pessoas de direita fazem fake news. Não, eu vejo muita gente de esquerda falando fake news. O próprio Janones, no livro dele, confessou que fez muitas fake news, né, para eleger o Lula. O mais importante é que a esquerda ela foi ficando muito autoritária. Ela sempre teve um viés autoritário. Não dá para negar. Se a gente começa a observar, desde a gente para pensar em Stalin, em Mao Tse-tung, né, no leste europeu, nos anos 50, 60, quando a gente começa a pensar na maior parte dos governos de esquerda, esquerda clássica, eles têm que ser autoritários. Eles precisam controlar o cidadão, né? Um estado grande, ele inevitavelmente ele vai crescendo, crescendo e ele sendo grande, ele começa a querer controlar todos os aspectos. Ele começa tentando controlar a economia e a cultura. Não, nós vamos fornecer escolas grátis, claro, mas com os nossos professores, né? Falando o que a gente quer. A gente vai fornecer TV grátis, mas, né, com os jornalistas falando o que a gente permite e assim por diante. Aí chega um momento eles querem controlar até o que você faz dentro de casa. Eles querem controlar a vida particular da pessoa e querem controlar o que ela pode falar ou não. Eu acho que essa situação ficou agravada com o fato do avanço das redes sociais. As redes sociais, elas começaram a dar poder de verdade para o povo, né? Quem sou eu? Quem era eu? Né? Eu era um simples publicitário. Quem prestava atenção no que eu falava? Ninguém sabia. Eu era um anônimo. Eu criava os roteiros, as propagandas e tá lá no mercado, etc. De vez em quando tinha um prêmiozinho aqui, um prêmiozinho ali, mas era isso. Né? As redes sociais deram voz para mim. Né? Hoje eu sou uma pessoa que tem pessoas que me chamam. Eu estava viajando, eles comentavam no Instagram, poxa, cadê seu próximo vídeo? Eu estou esperando, né? Isso é legal demais, você saber que tem gente querendo ver o que você está produzindo, querendo ver o que você está pensando. E assim aconteceu com várias outras pessoas. A exclusividade da narrativa, ela saiu das mãos da imprensa, da velha imprensa, e saiu das mãos dos políticos raposas velhas que conseguem manipular ou comprar bem a imprensa. Então é por isso que eles estão desesperados para recuperar esse protagonismo, para recuperar essa exclusividade da narrativa. Só que eu acho que é inevitável. Esse bonde já passou, porque as redes sociais elas são descentralizadas, é uma comunicação descentralizada. Você corta a cabeça daí, nascem outras duas lá, né? Você censura um cara, outros três aparecem lá, e essa é a natureza. Eu comparo muito a ascensão das redes sociais e da direita nas redes sociais com a invenção da imprensa. Quando Gutenberg fez a imprensa, o que aconteceu? A Bíblia começou a ser impressa e difundida em todos os lugares, todos os países. A tecnologia ela ajuda a mudar as coisas, né? E nunca mais nada foi como era antes da imprensa, né? As pessoas não precisavam mais ficar horas escrevendo no papel e depois mandar para o outro, etc. Não. Assim como a imprensa revolucionou o cristianismo de uma certa forma, porque divulgou a Bíblia em todo o mundo com muito mais rapidez e facilidade, hoje as redes sociais elas ajudam você a divulgar ideias que atualmente pendem para a direita. Né? A esquerda ela poderia fazer isso também, ela poderia fazer o uso das redes sociais. Elas são abertas para isso. O que a gente luta é pela liberdade de expressão, inclusive do cara de esquerda. Né? O próprio Dom Pedro II falava, né, que imprensa não se combate com censura, se combate com mais imprensa. E é isso aí, a história das fake news, etc., a gente combate com a verdade, falando mais, não é calando o cara, é mostrando a verdade. Então a esquerda, ela tá ainda nos anos 90, ela não sabe lidar com as redes sociais, ela não sabe lidar com as opiniões contrárias nas redes sociais. A gente viu, o Bolsonaro tinha 8 segundos de TV em 2018
e foi para o segundo turno e ganhou as eleições, o próprio Pablo Marçal, ele não tinha tempo de TV nessas eleições municipais de São Paulo e foi muito longe também. É porque o discurso da direita é muito mais, hoje em dia, sintonizado com os anseios das pessoas. As pessoas já testaram o socialismo em vários países, já viram os frutos amargos do socialismo. As pessoas já testaram o autoritarismo, a censura em outros países, já viram que nunca acaba bem, né? A última cartada da esquerda, que é o que eu falo, que foi a cultura woke, está morrendo também agora. A gente vê todas aquelas empresas que tinham departamento de DEI, né? Estão fechando esse departamento. A própria Disney, que era um reduto woke nos últimos 5 ou 6 anos, começou a demitir todo esse pessoal e contratar roteiristas, diretores e produtores, não pela cor da pele ou pela sexualidade, mas pela competência e experiência. Então a gente está. Agora a eleição do Trump demonstrou isso mais claramente. As pessoas estão fartas do discurso woke, né, que é uma evolução, uma mutação do politicamente correto, que já existe desde os anos 80. E a esquerda, ela usava a desculpa do woke para censurar as pessoas, porque elas falavam em discurso de ódio, em ofender as minorias, etc. Eles não falavam que era censura, né? Eles falavam que era não, a regulamentação para impedir o ódio, a maldade, as ofensas, etc. Hoje em dia parece que as pessoas já sacaram que esse papo não cola mais. E é tudo que a esquerda tinha. Na sua opinião, existe algum limite para a liberdade de expressão? Assim, Eu acho que por exemplo, não pode ser desejar a morte de alguém, eu acho. Também concordo. Preconceito. Não. Onde fica esse limite, assim? O que a pessoa pode falar na internet? Até onde ela pode então, falar? eu acho assim. Para mim, a liberdade de expressão funciona da seguinte maneira: você pode falar o que você quiser, mas você vai ter que lidar com as consequências disso. As consequências já estão previstas na Constituição Federal. As consequências, você pode ser processado, você pode ter que pagar multas, você pode até numa coisa mais radical acabar sendo preso. Sim, são as consequências. Você tem que pensar muito bem, você tem que falar com responsabilidade. Só que o que eles querem a gente sabe que não é isso, né? Eles não estão preocupados com a ofensa ou com as fake news, mesmo porque é uma coincidência muito grande, né? O fato de que só as pessoas de direita fazem fake news. Não, eu vejo muita gente de esquerda falando fake news. O próprio Janones, no livro dele, confessou que fez muitas fake news, né, para eleger o Lula. Então, o problema é óbvio. Não são as fake news, não são nem as ofensas às minorias, porque a gente cansa de ver gente de esquerda ofendendo mulheres de direita. Quantas vezes a Michelle Bolsonaro não foi xingada por esse pessoal, por termos muito piores do que a Janja às vezes é xingada? Quantas vezes a Carol Detone, a Júlia Zanata não são ofendidas pelo pessoal de esquerda e nada acontece, ninguém paga por isso, né? Então o problema já ficou bem óbvio, né, que não é o que é dito, mas é quem diz. E eu acho que é assustador, inclusive para a própria esquerda, dar tanto poder para o Estado para ele definir o que é certo ou errado de se falar, o que é verdade ou o que é mentira, o que é ofensivo e o que não é. Porque nunca se sabe. Daqui a alguns anos, um governo de direita, o sujeito, o militante de esquerda, ele deu o poder para o Estado calar o povo. Hoje o Estado é de esquerda. Mas e se dá uma reviravolta? Daqui a alguns anos é um governo de direita, com maioria, sei lá, no STF ou em qualquer outra coisa assim, de direita conservadora. Meu amigo, você de esquerda, você já deu chicote na mão deles quando você deu todo esse poder para o Estado. Eu sou defensor do Estado mínimo, eu sou defensor de um Estado com muitos poucos poderes assim sobre o indivíduo. É claro, é necessário ficar sempre vigilante, mas o problema do Brasil é esse: nossas autoridades, elas não querem ficar sempre vigilantes pelo bem do país, elas querem proibir, taxar e acabou, para não ter problema, não ter dor de cabeça. Eles preferem intimidar o indivíduo a ter que ficar vigilante.
né? É claro, a gente vê, por exemplo, no próprio Twitter, PCC, Comando Vermelho, eles têm contas lá. E eles falam, às vezes, uns absurdos, né? Ninguém se preocupa com isso. Nenhuma autoridade vai para lá, ninguém tenta investigar, etc. O maior problema é uma continha de uma senhorinha que colocou um meme do Lula.